Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto enfresamento vídeo 17. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Que tipo de temperatura é gerada no fresamento de faseamento pesado? Resposta correta: altas temperaturas. Fresamento pesado e exigente gera altas temperaturas. Com mesas magnéticas para fixar a peça, muitos cavacos ficam retidos em torno da fresa, resultando no escoamento interrompido ou parcial e recorte de cavacos, prejudicando a vida útil da ferramenta. Para a solução, mantenha a área de trabalho livre de cavacos, previna o atrito nos cantos vulneráveis da pastilha contra a casca abrasiva e mova o ponto de contato superficial próximo da aresta mais forte da pastilha. Pergunta número 2. Para que servem as pastilhas alisadoras no faseamento? Resposta correta: melhorar o acabamento. Excelentes acabamentos superficiais podem ser obtidos com pastilhas standards combinadas a uma ou mais pastilhas alisadoras. As pastilhas alisadoras trabalham melhor com alto avanço por rotação em fresas com diâmetros maiores, com passo extra fino e capacidade de ajuste. Pergunta número 3. Quanto pode ser aumentado o avanço no faseamento usando pastilhas alisadoras? Resposta correta: aproximadamente 4 vezes. O avanço por rotação pode ser aumentado aproximadamente 4 vezes sem comprometer o bom acabamento superficial. As pastilhas alisadoras podem ser usadas no faseamento da maioria dos materiais para produzir boas texturas superficiais, mesmo em condições desfavoráveis. Pergunta número 4. Quanto aproximadamente a pastilha alisadora deve ser projetar à frente das standards? Resposta correta: 0,05 mm. Uma fresa alisadora se projeta abaixo das outras pastilhas em torno de 0,05 mm. Para fresas com desenho de alojamentos intercambiáveis, a aresta alisadora pode ser ajustada com muita precisão. As pastilhas alisadoras sofrem mais cargas do que as pastilhas standards, o que pode causar vibração. As pastilhas alisadoras devem ser usadas para usinagem leve em profundidades de corte moderadas em números limitados. Pergunta número 5. Qual fator da máquina é importante ficar atento no faseamento pesado? Resposta correta: potência de máquina. A profundidade do corte deve ser leve a fim de limitar as forças axiais e reduzir o risco de vibração. No acabamento, recomenda-se que a profundidade do corte axial seja de 0,5 a 1 mm. É necessário muito cuidado ao instalar uma pastilha alisadora a fim de posicionar corretamente sua aresta longa. É importante lembrar que outras limitações devem ser consideradas, como potência da máquina. Pergunta número 6. Como obter um acabamento espelhado com pastilhas alisadoras no faseamento? Resposta correta: alta velocidade de corte e pastilha Sermet. Use alta velocidade de corte ou pastilha Sermet para obter uma superfície brilhante e espelhada. Use fluido de corte ou névoa de óleo para materiais pastosos ISO M e S. Pastilhas com cobertura PVD com arestas vivas e um AP de 0,5 a 0,8 mm produzem melhor acabamento superficial. Procure usar a mesma classe nas pastilhas alisadora que é usada nas pastilhas de trabalho. Pergunta número 7. Qual é a definição de chanfro nas peças processadas por usinagem? Resposta correta: uma quina na borda da peça.
O chanfro é um corte oblíquo na aresta das peças, ou seja, uma quina na borda das peças, e tem 3 partes principais, que são o seu ângulo, sua largura e sua profundidade. As operações de chanfros, cortes V, saída para retífica e preparação para solda e remoção de rebarbas da peça são frequentes nas operações de frisamento de chanfros, talvez a operação mais comum na usinagem. Pergunta número 8. Quais são os 2 tipos de fresamento de chanfro em furos passantes? Resposta correta: chanfro frontal e reverso. A escolha da ferramenta de chanfro depende de se produzirá um chanfro frontal ou reverso, qual o ângulo, profundidade e material a ser usinado. No chanframento frontal, a principal consideração será a montagem das ferramentas disponíveis em máquina. No chanframento reverso, o tamanho do furo limita o tamanho da fresa. No geral, os chanfros pequenos em furos internos exigem ferramenta de metal duro por acessibilidade, enquanto características maiores permitem fresas com pastilhas intercambiáveis. Pergunta número 9. Quais as características mais importantes na aplicação de fresamento de chanfros? Resposta correta: dados de corte e chanframento em furos. Em máquinas de 4 e 5 eixos é possível usar várias ferramentas para chanfro, como fresas de topo a 90 graus, fresas de facear a 45 graus e para chanfros maiores é possível usar fresas de aresta longa. O chanframento é considerado uma operação simples. Existem pelo menos 2 características mais importantes a serem observadas na aplicação das ferramentas para fresamento de chanfros, que são os dados de corte e o chanframento em furos. Pergunta número 10. O que podemos fazer com os dados de corte no fresamento de chanfros? Resposta correta: aumentar. Em geral, os chanfros têm a profundidade e largura de corte pequenas em relação ao diâmetro da fresa, então podemos usar velocidade de corte e avanço mais alto para pequenos contatos. A exigência de acabamento superficial pode limitar o avanço. Os chanfros podem ser realizados com direção de corte tanto concordante como discordante ou mesmo ambas as formas. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.